Oi, gente! Eu sou Marilane Rabelo, eu sou mãe, produtora cultural, cineclubista, feminista e forrozeira. Estamos aqui conversando mais um Marilane Conversa, nosso segundo episódio da segunda temporada, nessa versão agora videocast, que é muito chique bem, com a nossa equipe maravilhosa Flávia Lopes. Oi? Dando todo o tom aqui dessa conversa, desse cenário, desse figurino, tudo. Maravilhosa. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito especial, muito importante, que afeta todos nós passamos por isso. Por ter uma mãe presente, ausente, indireta ou diretamente, a gente é filho, todos nós somos filhos, né? E algumas de nós somos mães também. Então a gente está aqui para poder falar de mãe solo e de solidão materna. E aí são dois assuntos que, apesar do nome ser um pouco parecido, são dois assuntos diferentes, distintos, né? O mãe solo, ele surge agora mais contemporâneo para substituir o que a gente falava muito, que era mãe solteira, né? A gente queria dizer que mãe solteira é uma mulher que cuidava dos seus filhos sem a presença de um pai. Então, solteira é um estado, né? É um estado civil, e ele foi transferido para a maternagem, até porque, né, a gente vive numa sociedade capitalista onde a família tem muito esse intuito de passar os bens, então ter um nome para passar para o seu filho, filho de fulano, tudo isso valida, né, essa criança que nasceu ali. Então, uma mãe solo, uma mãe solteira, é uma mãe que não está dentro dessa instituição aí da família, desse lugar, não estava, né? Era assim que ela era vista socialmente, sempre num sentido muito pejorativo. E aí, atualizando hoje, a gente traz esse termo do mãe solo para substituir o mãe solteira, querendo dizer desse grande fato, desse grande feito que é educar uma pessoa. Né? Isso é a maior coisa que a gente pode fazer enquanto seres vivos aqui. A gente tem as nossas profissões, nossa jornada, mas quando a gente é mãe de um ser, é pai de um ser, é responsável por esse ser, educar ele é a coisa mais importante que a gente tem para fazer nesse mundo, é o nosso grande legado de fato, né? E essa atribuição de mãe solo, ela tem a ver, pesquisando aqui para conversar com vocês, ela tem a ver com muitas nuances, com muitas possibilidades, e algumas delas até me surpreendeu. Então, por exemplo, pode ser essa mãe solo, ela pode ser uma consequência de um encontro casual, alguém que você não tinha uma relação, foi uma noite só, engravidou, e aí o pai, assumindo ou não a criança, dando um nome ou não, pensão ou não, eles não vão ter uma relação, essa mãe é uma mãe solo. Um pai que assumiu o filho, né, deu nome, estava ali presente no nascimento, mas em algum momento eles se separaram, esse casal, esse relacionamento se separa, acaba, e a mãe continua com a guarda dos filhos, embora o pai possa, né, 15 em 15 dias passar um fim de semana, dar uma presença ali na pensão e tudo. Essa mãe também é uma mãe solo. Um pai que não assumiu, que sabe que ele era o pai daquela criança, que tinha ou não um relacionamento com a sua mãe, mas disse que não queria saber, não queria assumir. Essa mãe é uma mãe solo. Um pai que assume, casa com essa mãe, mas não se responsabiliza pela educação da criança. Então essa mãe pode estar com seu marido, que é pai do seu filho, dentro de casa, e ainda assim ser uma mãe solo. E esse caso para mim foi bem surpreendente, que pode ser uma mãe que namora o pai da criança, mas o pai não é presente na vida dessa criança. Então eu tive um filho com um cara, continuo namorando esse cara, mas ele não se responsabiliza, não cuida, não educa o filho, que é um filho de nós dois. Também é uma modalidade de mãe solo. Uma mulher que fez uma inseminação artificial, uma viúva, uma adoção monoparental, ou uma opção mesmo, pode ser também uma opção da mulher que traz aí essa possibilidade, que é educar sozinho uma criança nesse mundo. E a solidão materna, que é o outro assunto que a gente vai abordar junto aí, fazendo um paralelo, ela tem uma alusão bem próxima ali, depois a gente vai conversar com os nossos especialistas, mas ela tem uma alusão bem próxima à depressão pós-parto. E no meu imaginário, até então, antes de pesquisar, a solidão materna era a sensação que muitas vezes nós temos
na educação dos nossos filhos, nas dúvidas, nas situações que às vezes nos apresentam e que vão na ferida da nossa criança interior, alguma coisa nesse sentido que a gente sente mesmo que tá no nosso nome, que tá na nossa responsabilidade e traz uma solidão que não dá para discutir com alguém. Então, para além desse sentimento de será que eu sou capaz, será que eu vou dar conta, será que eu tô fazendo certo, será que é isso mesmo que eu devia estar direcionando meu filho, será que eu tô aprendendo muito, soltando muito, é muita regra, é pouca regra, toda essa dúvida, o filho fez uma escolha ruim, será que foi por mim, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer? Toda essa dor da solidão materna, para isso também tem esse momento, né, do puerpério, do pós-parto, que depois a gente vai conversar melhor aqui sobre isso também. E a gente convidou para falar desse assunto duas pessoas maravilhosas. Uma foi a Maíra Maritan, que é produtora, é DJ, mãe do Caê, mas que por questões maternas mesmo, hoje no dia da gravação ela não pôde estar presente com a gente. Então ela não vai conseguir participar da nossa conversa nesse momento, mas em outro momento a gente retoma o assunto, porque eu sei que é um assunto que não vai se esgotar num episódio só, então a gente retoma em outro momento com ela, quando, né, a gente não tiver em período de férias, que tem a escola, quando tem escola a gente consegue se organizar melhor. Então eu quero agradecer a Maíra por ter aceitado o convite e pedir desculpa para vocês que ela estava no cartaz, mas ela não vai estar aqui presente na nossa conversa. E a segunda convidada maravilhosa, Gabriela Alcântara, ela vai se apresentar, o que ela é. Eu só queria dizer que eu sou muito fã da Gabi, numa vertente do que ela nada a ver com o que ela vai dizer aqui hoje, porque a Gabi, além de tudo, ela dança. E ela dança uma vertente da dança do ventre que chama Tribal Fusion. E é de uma presença, de uma potência, de uma beleza, de uma força, de uma selvageria essa mulher dançando, que toda vez que eu vejo, assim, é transformadora, é impactante. Sabe aquela sensação de falar assim, mano, essa menina é... Que poder, que força, que orgulho que ela é minha amiga. E além de tudo, ela ainda é isso tudo que ela vai se apresentar para vocês aqui com o currículo dela. Então, Gabi, muito obrigada por estar aqui, por ter aceito o convite. Então, Marilene, você tem um poder de resgatar e nos lembrar de quem a gente realmente é. Às vezes, em momento que a gente esqueceu um pouquinho, gratidão pelo carinho. Eu sou a Gabi Alcântara, sou doula, né, de escola do perinatal. É uma honra estar aqui tratando de um assunto que é tão necessário, né, que cada vez mais seja falado, né, cada vez mais seja discutido, para que a gente possa desconstruir, né, e reconstruir coisas melhores no lugar. Então é isso. Então, gente, eu vou começar aqui apontando alguns dados do Brasil. É claro que a gente vai fazer um recorte do que é essa mãe solo, do que é essa solidão materna contemporânea. A gente vai resgatar algumas coisas de onde a gente veio, a gente vai em alguns momentos prospectar alguma coisa para o futuro, para onde a gente quer ir, para onde a gente aponta, mas a gente vai apresentar um recorte Brasil, né? Então, para a gente poder pensar isso juntas, é importante que a gente visualize através das estatísticas que fazem isso, tiram esse retrato pra gente desse país, que é um país continental, com muita diversidade dentro dele, né? Mas a gente tem um retrato que eu acho importante a gente lembrar para acessar ele e pautar nossa conversa nele. Então, olha só, de acordo com a Associação Nacional de Registros de Pessoas Naturais, ela registra a ausência de uma crescente de ausência dos pais no registro dos filhos. De 2018 para 2023, subiu de 5,5 para 6,9. Isso quer dizer o quê? Crianças que nasceram e na hora de se registrar, o pai se omite. Né? Ele diz, não tenho nada a ver com isso, nem meu nome essa criança vai ter, essa criança não me pertence. Então, você pensar que a gente está avançando em várias coisas e nisso a gente está ainda regredindo, porque se isso está aumentando cada vez mais, mulheres têm que dar conta disso tudo que é criar uma criança sozinha, né? Pelo IBGE, a gente também tem os dados de que 38,7% das famílias, isso quer dizer mais de 11 milhões de famílias no Brasil, são monoparentais de mulheres, né? Ou seja, só a mãe que dá conta
muitas vezes financeiramente, mas todas as vezes de tudo, de pensar, de planejar, de alimentar, de educar, de corrigir, de amar, de brincar, lazer, diversão, roupa, tudo. É matrícula, tudo, estudar junto em casa. Essas mulheres carregam isso, né? E o outro dado que a gente tem que é 80% dos pais abandonam as crianças quando ela tem necessidades especiais. Então, se durante a gestação ou após o nascimento a criança tem um diagnóstico, 80% dos pais que até então tinham assumido aquela paternidade recuam, se separam e não se responsabilizam pela educação dessa criança especial. Então a gente percebe que exercer a paternidade ainda é uma questão. O que é paternar? Muitos homens acham que dando uma pensão mínima, estabelecido ao mínimo aí, 30% do salário, e vendo filhos num fim de semana de 15 em 15 dias, ele já é um pai presente. A mãe não é mãe solo. Ué, eu tô presente, eu tô pagando minha pensão, eu tô ali de 15 em 15, fazendo o que manda a lei. Porque na lei é isso mesmo, é 30% do salário, assim, a grosso modo, né, gente? É claro que isso varia de casa para casa. Mas a grosso modo é 30% do salário e visitas quinzenais, de fins de semana. Então a gente sabe que não. A gente sabe que paternar não é só isso. Mas a gente também sabe que a gente vem de uma sociedade que até ontem quem provinha era só os homens, as mulheres não tinham esse direito de prover financeiramente. Então as funções estavam divididas, ainda que não de comum acordo, mas estavam divididas ali entre o pai e a mãe, e a educação do filho era de fato atribuída socialmente à responsabilidade da mãe. Né? O pai já banca a casa, e põe medo. Porque todo mundo sabe aí, os mais velhos, o clássico, né? Quando seu pai chegar, contar pro seu pai quando ele chegar, que era aquela educação sempre na base de muita violência, né? Então eu queria que você falasse um pouco, Gabi, da sua visão, assim, desses dois temas, sobre o que é esse mãe solo, nesse momento, como que você faz esse recorte. E aí depois a gente entra na solidão materna, mas vamos por partes. Por partes, né? É um tema realmente que... né, a gente consegue fragmentar e tem uma riqueza para trazer, né, sobre. Claro que a maternidade solo, como você disse, ela tem várias vertentes diferentes, né? Mas no sentido dessa omissão paterna, dessa ausência completa paterna, é o aborto que a gente não fala, né? É o aborto que a gente não trata. Sim. E isso é algo que, assim, a gente precisa trazer até com certo cuidado, porque é uma faca de dois gumes ali. Tem um empoderamento que esse termo trouxe para a mulher, de maternidade solo, né? Então, quando a gente traz dessa forma, isso, a gente vê aquela mulher, assim, nesse arquétipo de guerreira, né, a que dá conta e tal. Isso foi legal em partes ali, mas em contrapartida, né, a gente tem uma romantização também, né, desse termo que faz com que fique confortável para a omissão paterna, né, porque se ela é forte, se ela é guerreira, se ela dá conta, né, então ela dá conta, então ela não precisa mesmo do suporte, né. Sim. E aí acaba fortalecendo, de certa forma, essa zona de conforto, né? Em que favorece essa omissão do homem ali na participação ali, dos cuidados com a criança e tudo mais. E realmente, assim, a solidão materna, eu vejo também como uma falta de preparação social ali, uma falta de estrutura para acolher e receber mães com crianças, né? Então, assim, a mulher vivenciando o puerpério, por exemplo, ela acaba que se isola muito também, né? Naquele processo forte que o puerpério e deixa de frequentar espaços, deixa de estar socializando ali, porque os lugares não são acolhedores ali para uma mãe com um bebê. Então, a criança vai chorar, vai ter que trocar fralda, né? Então, e aí depois a criança vai crescendo e os lugares também não são receptivos para uma criança que corre, que sobe, que é criança, né? Então, a gente vem aí de uma criação em que era extremamente
de conter a infância, né? Então a criança tem que ficar quieta, ela não pode correr, ela não pode brincar. E a mãe que tá ali nesse cuidado, ela fica sem esse espaço também de existir, né? Cada vez mais isolada da sociedade, né? E tem essa parte psicológica, né, dessa solidão ali também. Que não ser vista, é uma função, é uma face da mulher muito silenciosa. A gente aprendeu, de certa forma, que era necessário não falar sobre isso porque seríamos julgadas mães ruins, ou eu estou cansada de ser mãe. Nossa, olha só, ela, né, não quer ser mãe, não gosta do filho e tudo mais. Então isso passou a ser uma dor silenciosa, e a solidão ela existe também nessa falta de espaço para compartilhar a realidade, né? Que não é só florida. Nossa, não mesmo. E é engraçado, você disse sobre a sociedade, Esperel, eu queria apontar duas coisas. Uma que nós três que estamos aqui, que a Flávia está ali nos bastidores, sempre plena, estivemos na palestra da Lua Barros. Sim. Né? E a Lua começou se vocês quiserem, procurem aí no Instagram, Lua Barros, e ela começou a palestra dela dizendo sobre a dualidade dessas duas frases que existem, que bom. Uma é: quem pariu Mateus que o embale, e a outra é: precisa de uma tribo para educar uma criança. Então não dá para essas duas coisas coexistirem. Ou a gente vai cobrar da mãe a responsabilidade única e exclusiva dela de dar conta de tudo a respeito do filho e dos filhos dela, ou a gente vai entender, assim como o ECA diz, porque o ECA é muito lindo, gente, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela diz que a educação, a criação, o bem-estar dessa criança é a responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Se assim o fosse, como seria muito mais leve, talvez não seria nem tema da gente estar discutindo aqui, como que seria mais leve criar, mas na verdade a sociedade trata muito mais o pariu Mateus que o embale, é filho seu, dá conta disso, dê conta. E eu lembro muito, eu tenho uma filha que é muito ativa fisicamente, muito espoleta, e era muito mais. Os olhares de censura que a gente recebia do tipo, você não vai fazer nada, né? Você não vai... E isso é minha filha. E em contrapartida eu tenho as referências da minha mãe, que me contava que quando chegava a visita em casa, por exemplo, nem na sala podia entrar. Os filhos não se referiam aos pais diretamente, não falava com o pai, ô pai, não sei o que lá. Não tinha essa liberdade. Mesmo. Então, olha só, eu sou uma pessoa que estou entre essas duas gerações. Então, a gente realmente está num processo transitório de muita coisa. Sim. De uma emancipação feminina, e aí vai passar pela maternagem, vai passar pela paternagem no sentido de falar assim, olha gato, então ser pai tem a ver com muitas outras coisas além disso que você dá conta. Muito legal você ter falado dessa transição geracional, né, e essa coisa cultural das funções, né, de como era antes e como é hoje, porque a gente está nesse momento de entender isso, né. E aí a gente tem um patriarcado aí forte, né, relutante de se adaptar. E a verdade é que, assim, se a gente for olhar as gerações passadas ali, a mulher, ela ficava, né, na posição de mãe e cuidadora do lar, daquele espaço. Hoje, isso não cabe, por diversos fatores, inclusive por uma conquista nossa, né, de termos profissão, né, trabalharmos e ainda termos que sendo cobradas, né, de dar conta do lar, de ser mãe, né, de ser esposa ali. E aí, no final das contas, a gente entende que isso não cabe, porque essa conta não fecha, né? E que muitas mulheres estão perdendo mesmo a sanidade mental por se esforçar, porque acredita que aquilo é necessário, né? Porque isso é imposto, de certa forma, né? A gente tem que dar conta. Então, é um momento ali da gente ter a compreensão de que, sim, essa divisão ela precisa ser mais igualitária, né? Porque não estamos exclusivamente nessa função mais, né? Sim. Então a carga materna, que muitas vezes é invisível, né? Eu imagino assim, me vejo muitas vezes assim de noite, quando eu deito a cabeça no travesseiro, nossa, a roupa da criança tá pequena, eu tenho que comprar roupa nova. Nossa, será que tem lanche da escola amanhã? Aí quando começa a vir o sono, nossa, eu acho que o cadarço dela tá
sumiu, eu tenho que achar amanhã, senão não vai ter sapato para ir pra escola. E tudo isso, assim, é muito silencioso, né? E fica exclusivamente, na maioria das vezes, sobre a mulher, mesmo no caso das famílias, né, com o pai presente ali. Então, é uma carga que realmente precisa ser, né, melhor, assim, dividida entre outras pessoas que estão cumprindo essa função ali de suporte, né? E sabe que você foi falando e eu fui pensando assim, algumas vezes a gente, principalmente a minha geração para trás, não sei se os mais novos passam por isso, mas se a gente vai, por exemplo, para um churrasco e aí tem um tanto de família, tanto de mulher, e aí você tem uma mulher que fala assim, eu não sei cozinhar, não cozinho não, e aí ela não ajuda na limpeza da casa, nem na cozinha, aí as outras mulheres já olham assim, e aí eu fui entendendo a raiva que sente uma mulher quando vê uma outra dizendo assim, eu não dou conta disso não. E aí a outra pensa assim, cara, mas eu tô me matando pra dar conta. E você acha que você pode só falar que você não dá conta? Exato, a raiva vem da repressão, né? Se eu fui obrigada, de certa forma, desgostosa a cumprir isso, eu quero dividir isso com outras pessoas. Então passa a ser uma dor, uma pessoa que tem essa necessidade acolhida, se eu não tive, né? Se eu não vivi isso. Exatamente. E aí, e também saber que uma mulher pode escolher não ocupar esse lugar é dizer pra mim, então eu não tenho que dar conta de tudo não? E esse sacrifício todo e essa vida toda, porque além dessa cobrança de tudo que é o educar um filho, o cuidar de uma casa, a gente ainda é cobrada pela nossa aparência, a gente ainda é cobrada pelo nosso trabalho, tem que ter um bom desenvolvimento de carreira, a gente ainda é cobrada de ser presente na vida dos seus familiares, tá ligando, tá se importando com as suas amigas, tá tendo tempo... Gente, e aí assim... Aí é muito doido, eu e a Gabi, a gente estava conversando um pouquinho antes de gravar, e a gente pensar nas gerações passadas, que além disso tudo faziam isso tudo ainda sem máquina de lavar, sem às vezes até água encanada, cozinhando suas próprias broas, porque não tinha uma padoca para ir lá comprar seu pão pronto. Então assim, eu acho que a própria maternidade em si, ela mostra para a mulher, pelo menos a minha, me mostrou que eu era muito mais forte do que eu podia imaginar. Até antes da minha gravidez, se você falasse comigo, eu ia falar, não, sou fracota, não vale nada. Tem fases ali, né? E é muito perigoso também, a gente tem que entender qual que é o momento de sair daquele lugar de renúncia constante que a maternidade nos convida naturalmente. Então, quando nasce um bebê, né, você deixa de comer para poder acolher ele quando ele acorda, né, comida fria. Às vezes você deixa de lavar o cabelo. E aí, sempre a prioridade ali vai ser, lógico, o bebê recém-nascido, né? E aí, só que a gente se acostuma com essa posição, né? A gente começa a sempre se colocar para depois, se deixar para depois, se priorizar outras pessoas. E isso vira um papel, vira uma personagem ali. Então, assim, é um outro processo depois a gente conseguir sair desse lugar, né? E lembrar que, poxa, peraí, né? Preciso me cuidar, preciso me amar, preciso me ver de novo. E muitas vezes é difícil fazer essa transição ali, porque a gente se apega mesmo, né? Naquele papel de renúncia automático. Sim. Mas isso é uma experiência muito particular das mulheres, né? Assim como a gestação, por exemplo. Então, assim, falando pessoalmente, a minha gestação foi muito tranquila. Então, eu não tive muitos transtornos de sensações, de vômito, de azia, essas coisas. Foi uma gestação muito tranquila. Então, eu amei estar grávida. Porque você tem os hormônios acontecendo ali, tem uma sensação... Eu tinha uma sensação de uma potência. Minhas unhas nunca ficaram tão lindas na minha vida. Meu cabelo, minha pele, eu tava uma benção, sabe? Então, assim, era muito confortável. E eu lembro que quando eu tava bem barrigudona, eu olhava para Moisés assim e pensava, nossa, daqui a pouco vai estar lá, não vai estar aqui dentro de mim mais. E aí isso muda tudo. E de fato muda tudo. Quando você falou, a gente tem um pouco da nossa individualidade capturada, eu tenho muita coisa com frio, né? E eu lembro que quando a minha filha nasceu no inverno, e aí eu não tinha o direito de usar moletom, não tinha moletom com feixe, meus moletons eram todos fechados, então eu não podia usar um moletom, porque como é que você vai fazer pra amamentar? Você vai tirar? Então, eu lembro que eu fiquei até uns 2 anos da Malu sem usar moletom, porque
o meu corpo estava a serviço daquele bebê. E para mim foi tudo muito lindo e delícia. Mas quando ela começou a deixar o bebê para entrar na infância, a minha sensação não foi de voltar e me adaptar. A minha sensação foi assim, gente, então tá, fiz o que eu devia, cumpri meu papel. E agora eu pego minha vida de volta aonde? Então eu tive um momento que demorou a cair a ficha de falar assim, meu amor, olha só, deixa eu te contar uma coisa. Não vai estar tendo a sua vida de volta. Aquela vida acabou. E num grupo de mães, por isso que eu digo, é potente demais conversar com outras mulheres, gente. Dividir a maternagem com outras mulheres. Num grupo de mães, tinha umas 16, mais ou menos, 2 delas, na hora de relatar isso, era um sentimento muito comum entre as mulheres. Mas 2 delas disseram assim, eu não. Depois que eu engravidei, não tem vida antes. Eu não tenho que voltar. Essa vida, ela era lá. Agora é outra e a outra. Eu não tenho um resgate dessa para fazer. E aí, assim, também você vê que esse é um processo individualizado. E que é importante isso, que a gente consiga individualizar no sentido da gente olhar pra gente e sair do lugar do que a sociedade espera e pré-determina para o que a gente dá conta, para o que a gente dá conta naquele momento, para o que a gente ainda precisa se armar para dar conta, para o que a gente precisa, que chama rede, para acionar essa rede, que uma mãe sem rede é muito mais difícil, né, Gabi? E essa questão geracional, ela pega muito porque muitas vezes nós buscamos referências nas nossas antepassadas, né? Sim. Então, às vezes, num papel materno, assim, a gente quer se cobrar da conta naquele lugar de uma pessoa que fazia tudo aquilo, sem entender quem é a mãe que eu sou, né? A mãe possível que me cabe diante da minha vida, da minha dinâmica, da minha estrutura ali, né? Sim. E isso é muito pesado, né? E às vezes a gente busca referência em outras mulheres, assim, blogueiras, Instagram, rede social ali também, que é uma parcela que muitas vezes mostra um olhar muito limitado ali daquela realidade, né? Recorte, e aí cabe muita culpa, né? De por que tantas... Às vezes aquela visão assim, de por que parece ser fácil para outras mulheres e pra mim tá difícil. E aí vem aquela confusão de que, poxa, eu quis ser mãe, ou de repente não foi planejado, não quis, mas eu amo meu filho. E por que eu tô sentindo, eu tô triste? Por que eu não tô gostando? Por que tá difícil, né? E aí vem com culpa, né? Será que eu não sou realmente uma mãe boa? E na verdade, a gente precisa desassociar, né? Os desafios, eles são reais, eles vão existir. E aí quando a gente abre pra jogo, começa a falar que, nossa, pra mim tá puxado demais, né? As outras mulheres ali que escutam, elas começam a entender que isso é um processo que, claro que em proporções diferentes, formas diferentes, mas sim, acontece com todas nós em algum nível. Né? Nossa, e dá esse alívio, porque é o que a gente estava discutindo sobre a sociedade, esse olhar da sociedade sobre nós, esse julgo, essa expectativa que tem que dar conta. Isso tudo é muito pesado. Então, quando você escuta alguém, né? Se a gente vai olhar uma referência de Instagram, por exemplo, quando a Real Mother disse, eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Isso, mas quando a gente consegue fazer um encontro entre pessoas reais mesmo, tangíveis, os nossos amigos, nossas vizinhas, às vezes até pessoas que não são muito nossos amigos, mas fazem parte daquele ciclo que tem isso em comum. Isso o quê? A maternagem em comum, um olhar para esse lugar, uma preocupação nesse sentido. Então essas mulheres se unem quando você identifica a sua dor na dor da outra, te acalma, te centra. E eu sempre digo que na maternidade, a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar. Com certeza. Não tem assim, sabe, você quer pegar uma receita, o que fazer? É para mais, é para menos, a gente vai errar. Essa é a função da mãe. A mãe também tem que saber ser o problema do filho. Sim. E nessas identificações, nessas referências que a gente instintivamente busca também, aí a gente vai entrar, né? Psicologia positiva, pedagogia montessoriana, pedagogia Waldorf, não sei o quê. E aí são um grande repertório ali de informações e que pode aumentar essa cobrança interna, né? De algum momento eu achar que eu tenho que dar conta de tudo isso, que para ser uma boa mãe eu preciso sustentar
isso. E aí eu esqueço realmente daquela questão do eu, né? Do que é possível pra mim. No final de contas, assim, no lugar de tanta renúncia, se eu abro mão completamente de quem eu sou, do que eu gosto, né? Da minha vida, para servir exclusivamente o meu filho, eu tô ensinando ele que ele precisa fazer o mesmo. Sim. Né? Que a referência que eu tô oferecendo para ele é que ele também vai ter que abrir mão de tudo que é importante para ele para servir outras pessoas, né? Porque afinal de contas o exemplo fala muito mais, né, do que a nossa fala, né, do que a oralidade em si. Sim, e para mim, que sou uma pessoa mais da política, do de fora, né, muito mais do que o interno, do lar, essa cobrança ela fica mais pesada ainda, porque se trata de ausência. Então, assim, se eu tenho compromissos, né, você tem essa vida... A vida política que eu digo é a vida fora de casa, né, que ela normalmente é reservada aos homens. E aí você vai no evento, você vai numa situação, você participa de um projeto, você vai para um encontro de mães, você vai gravar um podcast, tudo isso significa sair do lar, sair desse lugar. E aí você... Nossa, será que eu tô fazendo essa presença, essa ausência? No que você disse, né? Na comparação com os pais. Eu lembro muito disso da minha mãe. A minha mãe tinha poucas coisas que ela buscava fora. Ela não era como eu não tive uma mãe como eu. Mas a minha mãe trabalhava muito. A ausência dela se dava pelo trabalho, né? E depois, porque assim, a criança também, né, Gabi? Cada fase é uma fase dos filhos. É isso que eu falo. Pra mim foi muito libertador quando eu descobri que eu não precisava gostar de todas as fases do meu filho. Porque, como eu disse, eu amei maternidade, eu amei um bebê. Quando veio a criança, eu falei, Deus me livre, gente, o que é isso? Eu não quero uma criança o dia inteiro na minha casa, todo dia, pelo amor de Deus! E é isso. Eu tive dificuldade de lidar com a criança. Mas minha filha não vai ser criança pra sempre. Minha filha tá entrando na adolescência, que aí já é uma fase que eu amo. E que outras mães vão ter dificuldade. E quando a filha cria independência, autonomia e vira adulta, outras mães que sempre se deram bem com seus filhos e adoraram a fase do brincar com a criança, de sentar no chão e brincar de casinha, de boneca, coisa que nem quando eu era criança eu fiz. E que eu não sabia lidar quando minha filha trazia isso de demanda, vamos fazer isso, eu falava, Jesus, não! E aí saber que é isso também, é esse fluir de fases e que tá tudo bem se, por exemplo, o bebê é uma fase que nem toda mãe passa por isso de uma maneira tão leve, tão gostosa, tão... Amamentar não é para todas esse delírio, essa coisa maravilhosa, né? E saber essa individualidade, permitir olhar para si sem a comparação. Não, a comparação vai ter. Sem a comparação é utopia, né? Mas se dando o direito de ser diferente, se dando o direito de errar. Quando você trouxe aí a educação positiva, depois eu quero falar um pouco mais sobre isso, muitas vezes ela me traz essa sensação da mãe que não pode errar. Ela vem às vezes com esse peso, né? E assim, é o oposto daquilo que a gente aprendeu, da forma com que nós fomos criados. Então a gente tem que passar por um processo de pegar aquilo que foi oferecido a nós, filtrar para entender o que a gente não quer repetir e o que a gente quer passar adiante. Só que esse processo, a gente não vive ele antes, a gente vive durante o caos da maternidade. Exatamente. Né? Tudo junto e misturado ali. Então, não é simples, né? E nós temos experiências que vão nos engatilhar. Então, para algumas mães é um grito, para outras é um choro, para outros é uma teimosia. Então, a gente vai ter questões que vão nos engatilhar e às vezes num momento em que a nossa rotina ali já tá caótica. E aí, somos humanos, corpo, né? E as emoções, elas vêm, não necessariamente conseguimos controlar todas. Então, vai ter um momento em que a gente tá refém ali de explodir, de estourar, de surtar, né? E que não dá pra manter o controle 100% o tempo todo. Até porque tentar garantir de enlouquecer. Não é saudável. Eu falo que às vezes surtar é terapêutico, né? Tem que pôr pra fora de alguma forma. A gente busca, claro, que forma mais saudável de fazer isso. Mas é importante colocar isso pra fora, elaborar isso de alguma forma. Não, e um recorte muito importante também é o recorte social. Porque uma coisa é você maternar sabendo que tem comida na geladeira, que tem alguém que vai prover, o dinheiro vai continuar entrando. Outra coisa é você maternar dentro de uma insegurança, que
porque você não sabe se vai conseguir dar conta do aluguel, se aquela casa vai continuar sendo sua casa, seu filho está crescendo o tempo inteiro, quando é um bebê, e aí vou conseguir comprar a próxima roupa, porque essa já está apertada, as fraldas estão acabando, a comida, e aí eu vou ter o que para fazer essa terapia? Porque quando eu olho para a educação positiva, eu acho ela muito futuro. Eu acho que é porque assim, se a gente olhar a humanidade, a gente vê que a gente desconsiderou as crianças por muitos anos, a gente ignorou que as crianças existiam. De repente a gente começou a achar que as crianças eram as rainhas da casa, mas sem limite, porque limite tem um custo para os pais. E aí também não quero, né? Já tô tão cansada, já tudo é tão pesado, a vida já tá tão dura que eu ainda vou ter que encarar essa. Então toma aí um tablet, um celular, um refrigerante, enfim, os cala-bocas que às vezes a gente cede para os nossos filhos mesmo por causa dessa tribulação toda. Mas quando eu penso nessa maternidade positiva, primeiro eu penso numa sociedade que já evoluiu alguns quilômetros aí além da nossa. E de umas mães, umas mulheres que passaram por seus processos terapêuticos, que cuidaram de si. Porque tem que ser alguém muito resolvido com a sua própria infância para dar conta de encarar o que você está falando, os gatilhos que a infância dos nossos filhos, da nossa prole, vai mostrar, mexer, chacoalhar com a gente. E aí a questão do suporte, da oportunidade, né? Porque é isso que vai fazer diferença no quão disposta você tá a viver esse processo, de passar uma educação, de fazer todo esse processo. Você tem que ter uma base ali, uma estrutura, né? Você falou desse recorte social, eu me identifiquei muito, porque eu sou viúva, né? O pai da minha filha faleceu e eu me vi muito nesse lugar, assim, porque eu falei, tá, e agora, né? O que eu vou fazer da minha vida? Eu tô com um bebê de 3 meses no colo e eu não tinha como eu me sustentar, eu tava fazendo a minha faculdade na época e eu falei, agora eu vou ter que trabalhar, né? Vou ter que começar do zero, vou ter que me ancorar. E aí entrou muito essa questão da ausência também. E é uma incompatibilidade, porque eu precisava trabalhar para garantir o sustento da minha filha, mas trabalhando para garantir o sustento da minha filha, eu não tinha tempo para estar com ela. Então, me via assim, trabalhando, né, CLT, o dia todo, final de semana, feriado, e eu perdi parte, né, da infância. Mas isso, eu precisei fazer essa escolha, porque ou era colocar comida na mesa e oferecer uma estrutura mínima para ela, ou era estar presente. E é uma escolha, gente, que ninguém deveria fazer, né? Exatamente. Ou eu escolho ver minha filha crescer, ou eu escolho sustentá-la. E na maternidade solo, isso é comum, né? Nós vivemos isso, assim. Então, com essa falta de suporte, a gente acaba abrindo mão de momentos que são imperdíveis, né? Pra oferecer o básico, né? E a gente fica o tempo inteiro sentindo que tá devendo. Sim. A nossa cabeça, a gente não consegue relaxar de falar, então tá bom. É sempre uma cobrança, você falou disso e eu lembrei, assim, muitas vezes chega no fim de semana, porque agora eu tô só eu e minha filha, o pai tá morando em outra cidade, então tá só nós duas mesmo. E aí às vezes chega no fim de semana, gente, eu sou a louca da Netflix. Pô, mas como que eu submeto uma criança a ficar o fim de semana dentro de casa, né? Então, assim, aí às vezes, pô, o que o meu corpo quer, o que eu queria mesmo era só assistir ali, maratonar minha série. E fica, não, mas tem que fazer alguma coisa, tem que ir, pelo menos ir numa praça, pelo menos sair ali, não sei o quê. E muitas vezes vai passar por esse lugar da grana também. Mas você vai sair, vai querer tomar um açaí, vai querer tomar um sorvete, tem a gasolina do carro, será que tem, que não tem? Tudo é uma demanda e que é isso, nem na hora do relaxar, do fim de semana, da descontração, desse espaço, a gente se dá essa liberdade, porque essa cobrança, ela foi tão bem introjetada que hoje não precisa de ninguém cobrar uma mulher adulta, a cobrança já está dentro dela. Eu diria estar inconsciente coletivo ali, né? Impregnado. Já faz parte quase do nosso eu ali, né? Sim. Realmente. E eu vejo que, por exemplo, essa coisa de reivindicar os espaços livres para a gente poder só ser, né? Eu vejo que a minha filha é uma menina também, né? Então tem essa identificação comigo desse lugar. É uma menina que está crescendo, então que já olha para mim nesse lugar de quando eu crescer, será que eu vou fazer isso? Será que eu vou ser aquilo e tal?
E aí agora ela viajou hoje de manhã, foi passar uma semana em Belo Horizonte, e aí ela falou assim, mãe, já cheguei, tá? Queria te avisar que eu já cheguei, mas eu já tô com saudade. E aí eu fui responder pra ela assim, filha, é doido como que quando a gente convive muito, né? Só você e uma pessoa, a gente sintoniza muito. Mas é muito importante que a gente crie esses espaços. E eu, como sua mãe, preciso possibilitar para você que você acredite que você vai se virar bem sem mim. Você não pode acreditar que você só vai estar bem se você estiver comigo. E eu preciso, e assim, todo mundo que é mãe sabe disso. Quando a gente tem um tempinho de folga, a gente não sabe o que faz com o tempo. Sim. Porque quer dormir, quer aproveitar, quer beber, quer ver série, quer falar com as amigas, quer ficar sozinha, quer dormir. É muita coisa pra você fazer com pouco tempo que te sobra, você fica ali bem, né, desorientado. Mas a ideia de precisar dos intervalos para que eu crie o meu espaço sendo e para que ela desenvolva o espaço dela de acreditar, de entender que ela pode ir além dos meus cuidados. E sinta segura no cuidado de outras pessoas, né? Porque a simbiose ali também, ela não é saudável nem para mãe, nem para criança, né? Que não se sente segura sem... Claro que isso em fases diferentes, né? Lógico que um bebê, uma criança novinha ali precisa, né, da mãe ali. Sim. Presente, né? Mas em uma outra fase, né, em um outro momento, é importante que essa criança se sinta segura, né? Acolhida por outras pessoas. O Winnicott tem um termo muito legal que é a mãe suficientemente boa, né? Eu adoro esse termo também. E a mãe suficientemente boa, ela foi um desafio para mim em vários momentos da maternidade. Então, por exemplo, quando o bebê começa a aprender a ele mesmo comer, ele não tá recebendo a papinha na boca e no dia seguinte ele come, ele vai fazer aquela bagunça. E aí a doida das organizações e da limpeza olhava para aquilo e falava, meu Deus do céu, mas aqui, né? Nossa! E aí eu ter que superar o que sou eu, os meus desejos, minha vontade da casa limpa, da casa arrumada, porque a criança precisa passar por aquilo para se desenvolver, porque a mãe suficientemente boa é aquela que sabe recuar quando ela não é mais necessária. Então é aquela que sabe a hora de parar de dar banho na criança, porque a criança já toma banho sozinha, aquela que sabe, né, a hora de ir se ausentando, porque na fase das crianças também é muito diferente isso. Quando é um bebê, o estímulo de um mês para o outro muda todo. É bem diferente. E ele vai ficando cada vez mais independente do seu corpo. Né? Ele consegue existir à distância, cada vez mais vai conseguindo, mas ainda precisa de cuidados de outros. Então, e cada vez mais ele vai deixando de precisar de cuidados de outros e adquirindo o seu próprio cuidado, né? Com a sua higiene corporal, com a sua alimentação, com as suas coisas. Então, também saber dar esse passo para trás, porque isso fortalece muito a autoconfiança da criança nela mesma, de que ela vai dar conta, né? Sim, e nessa questão da mãe suficientemente boa, eu percebo também que a gente precisa integrar, né, na nossa consciência de que vai faltar. Que vai faltar para eles, seja afeto, seja tempo, seja disponibilidade, seja brincadeira, e vai faltar pra gente também. Né? E essa falta, ela não é necessariamente ruim, né? É claro que é uma falta possível, é uma falta, né? Mas essa falta é o que garante a busca contínua na nossa existência, né? O que faz a gente, é o que nos impulsiona de certa forma. Então, assim, independente do quanto eu me disponho enquanto mãe, eu não vou acoplar, não vou agregar não vou acolher todas as necessidades da minha filha, né? Vai faltar. Então essa falta vai existir, diminui um pouco essa pressão da cobrança de que eu preciso protegê-la de tudo, né? Eu preciso sanar todas as necessidades que ela venha a ter, né, na vida, né? Então vai faltar, né? Vai faltar. E como que é difícil pra gente aceitar as nossas faltas, o que nos falta. Mas isso também, de novo, né, gente, toda essa estrutura patriarcal que serve ao capital, todos os assuntos, em certa medida, vão esbarrar nesse limite, né, no limite do que a gente serve. Então, a falta que é do humano, que é nossa,
A gente sente essa falta. Há quem atribua essa falta à fase gestacional, onde nada faltava, a gente desconhecia frio, desconhecia fome, desconhecia som alto, luz baixa, enfim, a gente estava dentro de um útero bem protegido, alimentado. Sabe o que é? Você nunca ter sentido fome. Você não sentia fome, você estava no plenitude. Então, você já nasce... Já dói respirar, você já começa... Ô, gente, você já viu boquinha de neném que mão, até fere a boquinha, assim, então... Você passa por um processo de dor na hora que seu estômago começa a funcionar, seu intestino e tudo. Então, dá aquela... Meu Deus, o que eu tinha que eu perdi, né? Que paraíso foi aquele que eu perdi essa falta. Então, o capital entra nisso te oferecendo coisas. O tempo inteiro você batalhando, dando sua vida... para conseguir aquela ilusão que te venderam, que é o que te falta. Suprir a necessidade ali, né? De forma artificial. Você tem uma casa própria, você vai ser feliz. É um carro? É um peito empinado? É um cabelo X? O que te falta? Vamos lá, é 1 milhão? Vamos lá batalhar para suprir essa falta. E quando a gente acredita que a gente está correndo atrás de tampar um buraco dessa falta, a gente tem uma motivação. Só que a gente chega lá no final do arco-íris e adivinha, o pote de ouro não tá lá. Nunca tá, porque a gente precisa acolher essa falta. Da mesma forma que a gente precisa permitir que ela aconteça nos nossos filhos. Porque é claro que no instinto primeiro, a gente não quer que falte nada. Deus me livre de faltar alguma coisa pro meu filho. Mas essa é a vida é essa falta. Não dá mesmo pra gente falar, olha... Tô pleno, em abundância, completo. A gente vive momentos muito difíceis, onde a gente sabe que tá todo mundo, em certa medida, com alguma demanda emocional, psicológica, afetiva. Estamos todo mundo abalando. A gente conversou aqui no primeiro episódio sobre um pós-pandemia que veio exacerbar tudo que tem a ver com as tecnologias e com a pressa da tecnologia, com o excesso da mídia, com a ilusão da mídia. Quando você fala no Instagram dessa mãe perfeita, dessa mãe tão maravilhosa que educa o filho sem nunca gritar, nunca dar uma descabelada, gente. Sabe, esse recorte do Instagram, eu gosto muito da Ana Sui, que é uma psicanalista, e ela sempre fala, gente, pelo amor de Deus, não acredita nisso aqui não. Isso aqui são meias-verdades, isso aqui é um recorte. Vamos aceitar que a gente é isso aí mesmo, né? Então eu acho também que isso também é importante que a gente tenha essa noção de que a falta existe. Exatamente. E assim, quem eu sou nesse processo, qual é a minha maternidade possível, né? Que essa maternidade possível, ela não vai ser perfeita, mas ela é a minha maternidade possível, né? Essa sua mãe, é a mãe que eu sou, assim, que não necessariamente vai ser igual às outras, né? Sim. Uma coisa que eu percebo muito na minha maternidade, eu entendo que também na vida de outras mulheres é muito forte, é a rede de apoio, né? Como eu não criei minha filha na cidade onde eu tinha família, né? Então eu não tinha um suporte familiar, nem de sogra, sogro, mãe, pai, irmãos ali, tios, né? Que são a primeira rede ali de apoio com quem você pode contar que é família. Então eu não tive essa rede. E foi muito difícil, eu não consegui de fato construir uma rede. Eu tô aqui há mais de 10 anos. Né? Minha filha praticamente cresceu aqui. Mas eu não consegui, mesmo sendo uma pessoa bem social, com muitos amigos, não consegui criar essa rede de apoio na maternidade. De pessoas que espontaneamente levam minha filha para passear e me dão esses descansos. Porque é o que eu digo, nessa fase da infância principalmente, se eu tivesse tido mais espaço sozinha, eu teria sido uma mãe muito melhor. Então o excesso dessa presença também, então quer dizer, depois quando eu me separo, em alguma medida, isso veio como uma grande vantagem, porque aí eu consegui ter esses espaços. Porque o pai era essa rede, se tornou essa rede em outro lugar, né? Que não era a minha casa. Porque assim, uma coisa, hoje minha filha pode ficar sozinha em casa, mas aí eu tenho que sair da minha casa. O meu barato é ficar sozinha na minha casa. Esse é o espaço que eu preciso, é o meu canto, o meu lar, é esse espaço de silêncio aqui. Então, eu tive isso na separação, mas agora que ele não tá mais na cidade, eu volto de novo nesse espaço de sufocamento, né? Então agora que ela foi pra lá, passar esse pedaço das férias lá,
Falei com ela, vamos aproveitar, vamos curtir esse momento e curtir até a dor que isso possa vir a trazer, mas aproveitar esses espaços até para a presença ser mais forte, ser melhor, ter uma qualidade melhor. Qualquer pessoa que a gente escolhe, um marido, né? A gente precisa de dar esses espaços. Esse excesso de presença não é saudável para ninguém, né? Na relação. Sim. E realmente, assim, você pode estar muito preparada para ser mãe, né? Ou ter esse desejo ali interno, mas se você tá num ambiente em que não favorece isso, né? Se você tá com uma estrutura ali bagunçada, sem suporte, sem apoio, com alta carga de tensão, a sua versão materna, ela vai estar referente a isso. Então, o seu mãe possível vai ser um possível que talvez não seja o seu ideal, né? Não seja compatível com quem você é. Mas a gente não pode olhar só para a mulher, né? A gente precisa olhar pela estrutura. Eu acho que essa é a nossa maior luta, assim. A gente... antes de ser mãe, eu mesma já me peguei, assim, julgando outras mulheres, né? Por falta de compreensão, por ignorância mesmo da minha parte naquele momento ali. E aí, quando a gente julga uma mulher, a gente julga ela individualmente, sim, né? Ela deixou o filho lá, ela, sei lá, ela tá tratando a criança assim, tá tratando a criança assado, mas a gente não pode olhar pro individual, a gente precisa olhar pro chão que essa mulher tá pisando, né? Pra estrutura que tá acolhendo ou não acolhendo essa mulher. Porque ela ser a sua melhor versão vai requerer também que ela tenha uma estrutura para exercer esse papel. Sim. E eu percebi uma coisa, a minha mãe faleceu em 2017. Minha filha tinha 6 anos. E eu e minha mãe, a gente não era exatamente próximas. Mas quando eu engravidei, a minha mãe mudou muito comigo. E eu acho que o fato de eu ter assumido essa maternidade no peito, né? Ela viu que eu podia. Eu acho que a minha maternidade, além de mostrar pra mim a força, porque foi parto normal, né? E todo aquele processo, eu lidei com todo o puerpério, cuidando da Malu, né? Eu não terceirizei, fui eu que estive ali presente. E passar por tudo isso te mostra forças em lugares. Não, passar pelo parto, pelo amor de Deus, gente, que é Jesus. Eu acho que isso também fez a minha mãe mudar um pouco o olhar dela sobre mim nesse momento. Então ela se aproximou muito mais. E tudo que tinha a ver com a Malu, pra minha mãe, era assunto de primeiro interesse. Então sabe aqueles assuntos que ninguém mais quer saber? Sua amiga não quer saber se o neném cagou verde, cagou amarelo. E aí? Então todos esses assuntos eu tinha esse espaço com a minha mãe, porque tudo era interessante, tudo valia a pena, tudo que se referia a Malu, pode falar que eu quero saber e tal. Então, perder ela eu só percebi a importância dela nesse lugar de rede, ainda que distância, né? 300 km, mas podendo conversar sobre alguém que se interessa sobre aquela criança, sobre o que ela está passando, que vai nesse lugar da solidão materna. Quando eu perdi ela, eu vi o tamanho da importância que ela tinha naquele lugar de ser aquele ouvido interessado. E alguém que vibra junto pelas conquistas, né? Alguém que tá ali, assim, pra ouvir, mas que tá ali pra vibrar junto também nas pequenas conquistas, Sim. né? O primeiro passinho, isso, eu vejo que isso realmente faz falta, né? Esse interesse ali. Sim. Porque quando o filho é só seu, o filho é do fulano ali, é só dela ali, entra nesse lugar de inexistência, né? Que essa Sim. mãe some, ela desaparece ali, ela é quase como se ela não existisse nessa sociedade mesmo. Sim. Então é gostoso poder compartilhar isso com alguém, né? Nossa, é fundamental, é bem impressionante a falta mesmo que isso faz e o tamanho da importância disso. E uma outra coisa que eu queria muito falar com você, Gabi, que é uma coisa que me chama muita atenção, é a história do parto, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com o seu trabalho. Tô fazendo uma pausa dramática aqui para corte, tá? Como é que a gente tá de tempo, Flávia? Já 40 podemos... minutos, já foi 45. Então vamos encaminhando. Não, 54 minutos. Já. Eita, então vamos Encaminhar, falar da história do parto aqui de uma maneira mais breve e finalizar, tá? Começa de novo, então.
E aí uma outra coisa que eu queria falar sobre essa questão da sociedade intervir na nossa maternagem tem a ver com o parto, né? Eu vou contar um pouquinho da Malu. Eu tô falando de mãe, eu vou ter que falar da Malu toda hora, né, gente? Mas a Malu, no início da jornada dela, ela falava muito que queria ser mãe. E ela queria ter 10 filhos. E o foco dela era, um dia eu vou ser mãe. E tal. Quando ela foi crescendo e que ela foi se dando conta do que era o parto, o parto assustou ela, sabe? E aí ela pegou e falou assim, mãe, mas talvez nesse pá nós até adota. Já começou a repensar ali as questões dela em relação a ter ou não um filho e tal. E ela fala, mãe, mas por que você não fez cesárea? Por que não é cesárea e tal? Não dói, cesárea não dói, né? E eu falei, Sofia, deixa eu te contar uma coisa. Não sei se você tá sabendo, a humanidade tem sei lá quantos milhões de anos e a gente sempre nasceu do mesmo jeito. Não mudou, não. A gente sempre nasceu assim. É claro que tinha mais mortalidade infantil, mortalidade da mãe. Tinha também essas circunstâncias. A medicina veio aí e nos salvou em muitas coisas e nos tirou muitas coisas também, né? Mas enfim, o parto é parto desde que o mundo é mundo e só estamos aqui esse tanto de gente nesse planeta porque continuamos parindo. Sim. E a história da medicina e do hospital começou a tresantante. Né? Então você imagina, o que é a cesárea, uma anestesia? Há quanto tempo que a gente tem isso? Cerca de 70, 80 anos? É, por aí. Então, para a humanidade é nada, é ontem mesmo, né? Mas depois que a gente descobriu isso, e aí a gente descobriu o quê? Um profissional que vai, né, um obstetra, com o parto cesárea, ele tem a comodidade e o conforto de marcar um horário, chegar, fazer seu trabalho rapidamente, poder retornar ao seu lar. Num parto natural, é a hora da natureza. É a natureza que chama, né? Então, para o profissional, é claro que convém muito mais um do que o outro, até porque não é ele que passa por depois, pelo puerpério, pelo pós-cirúrgico, Porque uma coisa é você estar no pós-cirúrgico, outra coisa é você estar em puerpério, outra coisa é você estar com os dois ao mesmo tempo. Poxa, que difícil que deve ser você estar cicatrizando um corte com um bebê amamentando e aquela coisa toda ali. Mas isso se apropriou de tal forma, o hospital se apropriou de tal forma do parto, que qualquer tentativa de humanizar um parto de humanos virou uma luta. Sim. E aí aqui em Varginha, só para concluir, para você poder falar, que você tem muito para falar sobre isso, aqui em Varginha uma coisa que me impressiona muito é que aqui nem com dinheiro você consegue um parto humanizado. Porque normalmente é assim, se você não tem dinheiro, você vai no que tem, no que é possível, né? Se você tem dinheiro, normalmente você tem direito de escolha. E num município como esse, nem com dinheiro você vai ter um direito de escolha de algo nem próximo do que Belo Horizonte tem de referência lá, o Sofia Feldman. Minha irmã ganhou os 2 filhos dela lá. Então, assim, eu vi as coisas lá acontecerem. É incrível, procurem saber como é o parto lá no Sofia. E aqui a gente não tem nem um cheirinho disso, né? Então, conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência na doulagem aqui dentro desse contexto. Não tem como falar de parto sem falar de protagonismo, né? Que foi exatamente o que nos foi roubado ali, de certa forma, esse direito de escolha. E esse direito de escolha nem sempre ele é roubado de forma nítida, né? Muitas vezes é assim, por debaixo dos panos, e na maioria das vezes é dessa forma. Então, quando a gente começa a estruturar crenças de que o parto natural é horrível, de que é doloroso, a gente tem que entender que isso ele tá vindo para digamos assim, interesse de terceiros ali, né, em trazer essas informações dessa forma, né, e isso vai sendo passado ali de uma pessoa para outra, né, então a gente escuta isso. Só que a gente tá passando agora por um processo de transformação do cenário obstétrico, né, porque o que tá acontecendo agora é que as mulheres estão despertando ali para essa realidade e buscando assumir de volta esse protagonismo, esse direito de escolha. Então, quando a gente fala de uma mulher que fala assim, nossa, que o parto natural é horrível, que é assim, que é assado, que é sofrido, a gente senta para conversar com essa mulher, a gente percebe que
tinha uma má assistência ali do parto, né? Então, fica quieta, não pode gritar, que você vai assustar as outras. Nossa, você nem sabe o que é contração, você nem viu ainda, vai ficar muito pior. Ou mãezinha no diminutivo, né, para trazer dessa forma, assim, para tentar diminuir a mulher. Mãezinha, não é assim, mãezinha, calma, mãezinha. Então, assim, fora as diversas violências obstétricas, né, de procedimentos muitas vezes que eram realizados de forma rotineira, simplesmente para acelerar o processo. E esses procedimentos muitas vezes aumentavam o desconforto da mulher em vários níveis. Então, a gente fala de parto, a gente está falando de ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor. Então, a gente tem até uma relação de intimidade mesmo, assim como uma relação sexual ali. E que, assim, qualquer invasão dessa relação de intimidade já é o suficiente para causar um dificultador ali da evolução, porque um pouquinho de adrenalina que o corpo produz já diminui a produção de ocitocina ali. Então, muitas vezes a gente falava assim, a mulher não dilatou, vai pra cesárea, mas ninguém se perguntava ali o porquê, né? Por que algo que é biológico não está acontecendo? Porque nós não somos só corpo, né? Não é só o fisiológico aqui, tem essa psique ali atuando também. Então, se essa mulher está se sentindo desrespeitada, se ela não está se sentindo segura, se ela não está se sentindo bem acolhida, o corpo dela vai enviar sinais de alerta de como se ela estivesse em perigo e aquela evolução pode se paralisar. Então a gente tem que estudar, olhar o parto para além do fisiológico, né? O obstetra está ali para cumprir essa função, mas precisa que seja para além disso, né? E aí a cesariana, eu não tenho nada contra, acho que ela é uma cirurgia maravilhosa que salva vidas. Porém, ela precisa ser bem indicada em casos que ela realmente tenha necessidade, porque é uma cirurgia, né? E eu escuto muito de mulheres que viveram a cesariana, assim, eletiva, né? Por má indicação ou por uma situação de que elas sentiam que elas perderam algo, de que algo era tirado delas. Porque ela viveu toda a gestação, todos os 9 meses, e de repente alguém vai lá e tira e arranca, e que ela não se sentiu participante daquele processo. E aí eu falo que a gestação, ela é uma lente de aumento, ela vai potencializar na mulher, assim, aflorar, né, deixar tudo mais nítido, todas as emoções que aquela mulher carrega, né. E o parto, ele é um rito de passagem, né? Em que ela vai encarar as próprias sombras, né? Em que ela vai se ver, vai encontrar com o que ela acredita que seja o limite dela, né? Que ela, não dou conta mais, e vai descobrir que ela pode transcender. Então, de certa forma, ele também é um processo de preparação para a maternidade. Não que as mulheres que passam por uma cesariana sejam menos mãe de forma alguma, mas tem uma sabedoria natural ali, uma sabedoria ancestral na forma com que as coisas funcionam. Então, roubar o direito de escolha da mulher é algo muito sério. É quando a gente deixou de confiar no nosso corpo e entregou isso para uma outra pessoa, né? Então, assim, é uma desconexão da gente conosco, né? É uma desconexão da mulher com o próprio ciclo, com o feminino. E dessa forma a gente fica fácil de ser manipulada ali, né? Então, resgatar isso é um resgate potente do feminino ali, né? Da gente entender que o nosso corpo, ele tem uma sabedoria, né? Que a gente precisa ouvir isso, né? A gente precisa retomar esse contato com o nosso corpo. Eu queria contar um pouco do como que foi o meu processo do parto, que eu acho que ele ilustra bastante coisas que você disse aí. Eu parei em Divinópolis, não foi aqui em Varginha, não. E eu fui no hospital com antecedência e procurei o responsável, que era o chefe da enfermagem, para falar com ele, olha, eu não tenho um acompanhante, uma amiga, uma mulher que possa me acompanhar. Quem é? Meu marido, é o pai da minha filha. E aí ele disse, mas a enfermaria são 4 leitos, você não pode levar um homem lá para dentro. Eu falei, mas eu tenho direito por lei, levei bonitinha a lei impressa, falei aqui, por lei eu tenho direito de um acompanhante da minha escolha, independente se é homem ou se é mulher. E aí ele falou, mas o seu direito não pode impedir o direito da coleguinha, né, que é ter esse espaço reservado. Enfim, não consegui garantir essa companhia.
isso resolveria com uma cortina de parede, uma parede de cortina ali. Mas enfim, o que aconteceu? Ele ficou no corredor e eu sozinha, dentro da sala de pré-parto. E eu fui essa mãe aí, escandalosa, grita e chora. E aí eu pegava a bola de pilates, sentava na bola de pilates, pegava aqueles vestidinhos de hospital e dobrava e colocava em cima da bola para eu sentar nele, né? Não diretamente na bola. E aí entrava debaixo do chuveiro, deixava cair um pouquinho água na lombar, que eu vi que era bom para aliviar, e voltava, sentava na bola e mijava com as pernas abaixo. E aquela loucura ali de passar aquele processo. Por quê? Porque a garota aqui foi pro hospital, como quem ia pra Disney, gente. Foi plena. Eu não sei o que passava pela minha cabeça, assim. Eu achei que eu ia chegar lá e ia parir assim, ó. Eu não tava preparada para aquilo tudo, mas assim, não é falta de informação, não. É só delírio de pisciana mesmo. Cheguei lá, todos os procedimentos que eu pedi para não fazer foram feitos. Raspagem, aquela lavagem que eles fazem e depois no final o pico. Né? Tem um nome, como é que é? Agora que fugiu, peraí. Tá, mas esse... A Flávia vai escrever aqui quando ela pesquisar. Peraí. Então, aí... Episiotomia. Isso. E todos esses procedimentos que já caí por terra, que são desnecessários, já se mostraram desnecessários, todos eles foram feitos mesmo sem o meu consentimento. Passei ali o processo todo de trabalho de parto sozinha, o que também teria sido bem diferente de você ter alguém, porque em algum momento passou uma mulher no corredor. Ele falou com ela assim, você pode ir lá ver se tá tudo bem com ela e tal. E aí ela chegou lá e conversou comigo e tal. Aí eu olhei pra ela e falei assim, você é doula? Você é um anjo? Aí ela, não, foi seu marido que pediu pra eu ver como é que você tava e tal. Então, assim, só o tiquinho do tempo que ela tava lá, o quanto que aquilo me fez bem, me fez me sentir acolhida, porque a enfermeira só me xingava. Toda vez que ela ia lá, ela me xingava que eu tava molhando tudo, que aí não sei o que lá, que eu ia acabar com as toalhas de lá, enfim. Quando foi pra ganhar o neném mesmo, ela tava preocupada em tapar meus peitos pra gente passar no corredor da sala de pré-parto para a sala de cirurgia, pro bloco cirúrgico. E eu falei, mano, é a última coisa que eu tô preocupada agora, meu amor. Vamos? E aí, depois de passar por tudo isso, pegam o neném, fazem os procedimentos com o neném, levam o neném para a maternidade e me deixaram na sala de pós-parto. O pai, que tinha passado a noite inteira em claro no corredor, sem saber se ele podia ir comer alguma coisa ou não, na hora que viu que o neném nasceu, foi comer, que tava morrendo de fome. E eu fiquei sozinha na sala de parto por quase 1 hora, com as pernas para cima naquele ambiente a 17 graus de ar-condicionado. Eu tremia toda. Eu não conseguia descer a minha perna daquele lugar e ali, naquele lugar. Então, assim, isso foi uma violência tão desnecessária, além de todas as outras que eu já tinha passado, mas, assim, de um abandono, e eu não sabia onde estava minha filha, alguém me tira daqui, pelo amor de Deus, eu ficava olhando, a porta era lá, né, eu ficava olhando, tentando ver se passava alguém no corredor. Então, assim, fazer de um momento... especial, né? Um momento único. No meu caso, tenho uma filha só, um momento único. Naquela conexão toda, desse disparo de energia, de processos químicos todos ali, e você tirar todo o brilho disso, né? Dentro do... Em nome do que exatamente, né? Em nome do protocolo, de alguma coisa nesse sentido. E é um momento que, assim, vai ficar registro. Então, e não tem um meio termo. Ou fica um registro positivo, muito legal, né? Que você vai olhar para aquilo e vai, nossa, tive uma experiência bacana e tal. Ou fica um trauma. Não tem um meio termo entre os dois, né? E quando fica um trauma, poxa, é mais uma coisa para resolver no puerpério, né? Sim. No puerpério você vai se reencontrar, entender quem você se tornou, né? A partir, né, da mãe que veio ali, das novas funções a serem cumpridas, do corpo diferente, dos hormônios equilibrados. E se foi uma experiência traumática, é mais uma coisa para digerir nesse processo que já é por si muito intenso. Sim. Sim, e é isso, né? A ideia da gente discutir aqui hoje são esses desafios. É claro que a gente não tinha nenhuma pretensão de, em 1 hora de conversa, esgotar o assunto mãe solo e solidão materna. A gente queria pincelar um pouco tudo isso, trazer um pouco também as nossas experiências, porque isso enriquece, traz para o real, e passar
A ideia, principalmente, de que a gente, nós mulheres, estamos agora num processo de assumir quem a gente quer ser, quem a gente escolhe ser para além do que nos é imposto, empurrado a goela abaixo. Não é fácil buscar esse lugar de pensar por si só, de assumir a mãe que a gente dá conta de ser, com as falhas que a gente dá conta de ter, assumir que a gente não, por exemplo, eu no meu caso, eu não me esforço mais para agradar o social, e isso tem um custo, então é assumir custos. E isso tem tudo a ver com a nossa profissão, como a gente se coloca na nossa aparência no mundo, todo o nosso corpo é político, e o nosso parto, que vai ter a ver com toda a ideia do nosso maternar, do exercer disso, da nossa função, que como eu disse no início, que é tão importante, que é educar o nosso filho, que é estar presente para o nosso filho, que é dar um passo além da nossa, como é que chama? Essa agrégora familiar, das mulheres, dessa linhagem, dessas mulheres todas que me antecederam e que sofreram tanto, que foram tanto silenciadas, que tiveram tão poucas escolhas. E aí agora é o momento em que a minha geração começa a ter algumas escolhas e que eu possa possibilitar mais escolhas para minha filha, maior liberdade. É claro que essa transformação social, ela não vai vir de uma geração para outra, né? É claro que ela vai demandar um tempo maior, mas ela precisa ir acontecendo. E a gente está nesse momento histórico de ir fazendo essa transformação. Ai, que eu dei uma emocionada aqui, esse desfecho foi muito bom. Foi maravilhoso demais. É isso, é muito importante que a gente se una nesse processo, porque é daí que a gente tira força e inspiração, no que pode e no que falha a outra, né? Buscar esse espaço dentro de nós, né? E depois buscar esse espaço fora também. Sim, eu acho que paralelo até, porque a gente não vai buscar esse espaço e vai achar. Sim. A gente vai buscando esse espaço dentro da gente. E muitas vezes no convívio com outra a gente consegue se reconhecer ou se desconhecer mesmo. E falar, como eu disse, né? Olha como pode ser diferente. O maternar pode ser tão diferente, né? Do que eu havia imaginado. Sim. Então é isso, gente. Todos os comentários que vocês fizeram aí vai ser respondido. Eu quero agradecer demais vocês que estiveram aqui com a gente, presenciaram esse bate-papo até agora. Quero agradecer principalmente a equipe, a Ana, minha fofa, que cuida de todas as mídias sociais. Quero agradecer demais a equipe Flávia, que apesar de ser uma, é muitas. E que cuida de tudo isso aqui, da captura, da edição, som, toda essa loucura atrás dessas câmeras. E também é mãe de 3, que pra mim já é uma coisa que sobe numa oitavas aí acima, porque tem um filho, eu e Gabi aqui temos apenas uma para nos adoçar, né? Ter 3 deve ser uma aventura mais que tripla. Eu acho que não multiplica por 3, não, acho que multiplica por mais. Mas obrigada, Flávia, por tudo. Muito obrigada, Gabi. Você é uma mulher que é uma referência para mim mesmo, assim. Eu vejo tanta vivacidade, tanta selvageria em você, sabe a coisa da mulher selvagem mesmo? Eu vejo que você tem isso em você. E aí eu não sei o quanto a sociedade reprimiu ou não e qual o tamanho do seu esforço para libertá-la, mas eu percebo, te olhando, eu percebo muito isso em você, e para falar disso para mim foi muito bom que tenha sido você, com você esse papo. Obrigada. Eu agradeço imensamente todo o carinho e a honra de estar aqui. Me senti totalmente em casa e é gostoso, assim, ter a oportunidade de ser eu mesma, né, e de falar sobre algo que é natural pra mim e é muito necessário também. Então, foi muito gostoso pra mim estar aqui. Ai, que bom. Muito obrigada. E obrigada a todos vocês que acompanharam a gente. Então, lembrando que agora, em janeiro, vem o 3º episódio do Marilane Conversa. E o tema e os convidados já estão confirmados, mas eu vou manter segredo pra revelar aí, não é, Flávia? Eu revelo segredo? Não, eu faço segredos. Revelo depois. Muito obrigada, gente. Fiquem bem. Boas festas de fim de ano. Que o Natal e esse Réveillon, que vocês sejam felizes, que vocês encontrem suas famílias e que vocês consigam ter aí um momento de união e de amor
e até 2024. Beijo!